Olá, alunos, tudo bem? Eu sou a professora Jaqueline e neste vídeo nós vamos falar sobre a nossa atividade de estudo, que é a elaboração de um plano de aula. Vamos lá? O plano de aula, ele é um instrumento em que o professor sistematiza todos os conhecimentos, atividades e procedimentos que pretende realizar numa determinada aula, tendo em vista o objetivo que se espera alcançar junto aos alunos. Como o próprio nome já diz, é um plano na qual você irá descrever os seus objetivos, como essa aula será descrita para determinada série, determinado dia, para aplicar com os seus alunos. No plano de aula, então, o professor ele prepara as atividades de acordo com o plano de ensino da disciplina e com o tempo de sua aula. Nas instituições de ensino, nós temos um plano de ensino na qual ele descreve todos os conteúdos que devem ser aplicados ao longo do ano. Então, em cada plano de aula, nós deveremos abordar uma parte deste conteúdo e sempre prestando atenção para o tempo da aula. Se eu tenho uma aula de 50 minutos, eu preciso ter atividades suficientes para contemplar todo o tempo desta aula. É importante que vocês sempre coloquem uma ou duas atividades extras no caso de acontecer algum imprevisto ou alguma atividade não sair conforme você desejava, então você irá ter atividades extras para conseguir concluir o tempo da sua aula. Além disso, no plano de aula, o professor seleciona os conteúdos em uma sequência lógica. Então, quando a gente vai pensar no conteúdo, nós devemos refletir qual é a sequência lógica que eu posso ensinar este conteúdo para os meus alunos. Além disso, é importante destacar que essa sequência lógica, ela auxilia para que o aluno compreenda a evolução dos conteúdos ao longo da sua aula e também ao longo do ano. Uma orientação, então, por exemplo, se eu vou aplicar uma aula de ginástica geral, será que é interessante eu iniciar com os grandes aparelhos ou com os movimentos básicos da ginástica? Então, neste sentido, uma orientação é de que tenha uma sequência lógica, iniciando pelos movimentos e atividades mais simples para as mais complexas, tudo bem? No plano de aula também, o professor ele especifica e operacionaliza os procedimentos a serem utilizados. No momento em que nós estamos elaborando, pensando no nosso plano de aula, nós devemos verificar quais são esses procedimentos que as nossas atividades pedem. Será que eu vou utilizar uma quadra ou eu vou precisar de alguma sala, vou precisar de colchonetes, de bolas? Então, é necessário que ao aplicar as atividades, vocês tenham esses procedimentos em mãos. Além disso, também no plano de aula, o professor ele prevê os seus objetivos e os recursos necessários para a realização das atividades. No momento de planejar as atividades, então, nós temos o nosso objetivo geral e os objetivos específicos que devem ser definidos, explicados ali no plano de aula. E também os recursos necessários para que você aplique a sua aula. Se nas minhas atividades eu vou utilizar bolas, colchonetes, redes, é sempre interessante já deixarem esses materiais reservados para que você consiga concluir e aplicar a sua aula normalmente. Também é importante que todo plano de aula estabeleça uma forma de avaliação da aula. Pode ser por meio de desenhos, por meio de texto ou de uma roda de conversa, mas é interessante que aconteça essa avaliação para você saber se o que você queria que os alunos aprendessem, se eles realmente conseguiram aprender naquela aula e também para que você avalie a sua aula para sempre melhorar nas aulas posteriores.
Então, agora que nós já falamos da importância de um bom plano de aula para o professor, nós vamos falar sobre algumas orientações gerais específicas da nossa atividade de estudo. Os planos de aulas, eles devem ser elaborados de acordo com os temas estabelecidos no cabeçalho de cada plano. Ao baixar, então, o arquivo do modelo da atividade, vocês irão identificar que no cabeçalho já tem um tema e um objeto de conhecimento definido para que vocês elaborem a aula. Então, não alterem o tema da atividade. Caso contrário, então, se vocês realizarem, o plano de aula com outro tema, a atividade será zerada. É obrigatório a utilização do modelo disponibilizado no material da disciplina. Alguns alunos que já fizeram ou fazem o estágio remunerado, às vezes já tem um modelo de plano de aula que eles utilizam na instituição de ensino, mas é importante relembrar que vocês devem utilizar o modelo que nós disponibilizamos no material da disciplina, tudo bem? Esta é uma atividade individual e em casos de plágio ou atividades iguais, as atividades receberão nota 0. Então, pessoal, vocês devem tomar cuidado ao compartilhar as atividades, Na verdade, vocês não devem compartilhar as atividades de vocês. Ah, professora, mas a gente tem algum grupo de estudo e eu queria enviar a minha atividade para que os outros alunos possam ver o modelo, a maneira como eu fiz. Mas acontece que que alguns alunos copiem a sua atividade e quando o nosso setor de correção identifica que há uma ou várias atividades bastante similares ou idênticas, todas as atividades serão zeradas. Então tomem muito cuidado, porque este é um caso de plágio entre alunos e também de cópias da internet, Às vezes vocês estão realizando a pesquisa e acham o modelo de um plano de aula exatamente com aquele tema proposto, mas não copiem, pois em casos de plágio que nós identificarmos, todas as atividades serão zeradas. E também sempre confiram se o arquivo está correto antes de realizar o envio e fiquem atentos ao prazo, pois o prazo ele não será prorrogado. Então, tomem cuidado, preste muita atenção, comece a fazer o seu plano de aula antecipadamente, pois caso você tenha dúvidas, para que dê tempo de você enviar a mensagem e nós conseguirmos te auxiliar na sua dúvida e você conseguir realizar a sua atividade de maneira correta e sem nenhuma dúvida. Então agora vamos a um exemplo de um plano de aula. No modelo de vocês, terá então inicialmente o cabeçalho. Aqui vocês somente irão digitar o nome e o RA. Na segunda linha, então, nós temos a disciplina Educação Física e a duração da aula de 50 minutos. Então, aqui vocês já podem observar que a aula que vocês devem elaborar será uma aula de 50 minutos. Depois, nas outras 3 linhas, é onde vai indicar a série, a unidade temática e o objeto de conhecimento que vocês deverão realizar o plano de aula. É importante que vocês não alterem este item, pois já é pré-definido, para que vocês elaborem então o plano de aula. Então prestem atenção na série em que vocês devem elaborar, para elaborar atividades que seja de acordo com aquela série, com a idade daqueles alunos, a unidade temática e o objeto de conhecimento. Depois do cabeçalho, então, nós temos o tópico conteúdo, que você vai definir a partir da unidade temática e do objeto de conhecimento já estabelecido de acordo com a BNCC. Então, eu oriento que vocês leiam o documento da BNCC, o item 4.1.3, que fala especificamente da educação física, para que vocês vejam quais são os conteúdos, quais são os objetivos da atividade física
para aquela determinada temática e objeto de estudo. Aqui, então, depois nós temos o objetivo geral e os objetivos específicos. O objetivo geral, ele é apenas um objetivo geral e ele sempre deve iniciar com um verbo no infinitivo. O objetivo geral é o objetivo que você quer alcançar com a aplicação daquele plano de aula. Então, eu devo refletir o que eu quero que os meus alunos aprendam ao realizar esta minha aula. Já os objetivos específicos são 3 ou 4 objetivos específicos e eles estão relacionados diretamente com o objetivo geral. Os objetivos específicos, eles são como um passo a passo para que você consiga atingir o objetivo geral da aula. Então, além de estar relacionados, né, com o objetivo geral, você vai definir esses objetivos pensando no que a participação daqueles alunos nas atividades, o que esses alunos irão aprender. E também, estes objetivos sempre devem começar com um verbo no infinitivo. Vamos então ver aqui um exemplo. Neste plano de aula, a série foi o 6º ano, a unidade temática foi esportes e o objeto de conhecimento, esportes de invasão. Então, após ler a BNCC e saber quais são os objetivos do esporte de invasão para a 6ª série nas aulas de educação física, foi estabelecido o seguinte conteúdo: características estruturais e funcionais dos esportes coletivos de invasão. Após isso, o objetivo geral da minha aula é que os alunos compreendam a lógica estrutural e funcional dos esportes coletivos de quadra de invasão. Então, observem, né, que começa ali no verbo infinitivo, compreender a lógica estrutural. Para os objetivos específicos, foram o seguinte: conceituar e compreender as características dos esportes coletivos de quadra de invasão, estimular a coordenação motora e praticar a execução de movimentos fundamentais de passe e recepção e, por fim, propiciar a vivência de jogos coletivos a fim de que desenvolvam estratégias para solucionar os desafios técnicos e táticos dos esportes de invasão. Então percebam que os objetivos específicos, eles possuem uma lógica, assim como as atividades que serão aplicadas. Então, para que eu consiga alcançar o meu objetivo geral, inicialmente eu vou conceituar e fazer com que o meu aluno compreenda as características do esporte de invasão. Depois eu vou estimular a coordenação motora e fazer com que ele pratique alguns movimentos fundamentais utilizados no esporte de invasão e, por fim, eu vou proporcionar uma vivência de jogos para que eles consigam desenvolver estratégias que são utilizadas para os jogos de invasão. Após isso, nós temos o item metodologia, que é um item muito importante, que é onde a gente vai descrever em tópicos todas as ações que serão realizadas durante a nossa aula. É aqui, neste tópico da metodologia, que nós vamos descrever todas as atividades que serão aplicadas. E é importante ressaltar que a descrição desses tópicos, ela deve ser feita de uma forma detalhada, ou seja, você deve indicar como que os alunos estarão na sua aula, se eles iniciarão em círculo, eles estarão em fila, quais são as regras dessa atividade e quais são as orientações que o professor irá fazer durante esta atividade. Lembrando que você também precisa colocar o tempo de cada atividade e não deve ultrapassar 50 minutos. Depois também nós temos o item de recursos didáticos, que é aquela parte onde nós iremos inserir todos os materiais necessários para a aplicação da nossa aula. Vamos então verificar aqui um modelo de metodologia. Nesta aula, nós dividimos a aula em 3 partes. A parte principal, a parte inicial, a parte principal e a parte final. A parte inicial, ela pode ser
alguma atividade de aquecimento ou alguma atividade que você vai fazer para conceituar aquele conteúdo que você irá aplicar. Então, deve ser descrito detalhadamente como essa atividade 1 irá ocorrer. Na parte principal, nós separamos 30 minutos, então será aplicado a atividade 2, atividade 3 e atividade 4. Aqui na atividade 2, eu trouxe como deve ser essa descrição das atividades. Então, observem que aqui nós detalhamos exatamente o passo a passo dessa atividade. Então, vamos ler aqui. Antes de iniciar a atividade, o professor irá ensinar como realizar passes e recepção do handebol. Após isso, os alunos serão divididos em 2 colunas ao fundo da quadra. Ao comando do professor, os 2 primeiros alunos de cada coluna deverão trocar passes com a bola de handebol até o outro lado da quadra. Quando todos os alunos tiverem realizado a atividade, o professor solicitará outro tipo de passe e inicia novamente a troca de passes em dupla. Então, observe que eu detalhei bem certinho o passo a passo dessa atividade. Ah, professora, mas e se eu for aplicar uma atividade de pega-pega? Qualquer professor sabe como realiza esta atividade. Mesmo assim, você deve detalhar certinho qual é o passo a passo dessa sua atividade, tudo bem? E então depois você descreve a atividade 3, a atividade 4 e na parte final nós podemos ter alguma atividade mais calma ou alguma roda de conversa para discutir os conteúdos trabalhados na aula. Então, para esta aula, os recursos necessários são papel, caneta, bola, coletes, a quadra e o apito. Então, eu devo descrever todos os materiais necessários para a realização desta aula. E o porquê é importante que na metodologia nós detalhamos cada atividade, porque quando um outro professor pega este plano de aula, ele consegue entender e consegue aplicar esta aula para outras turmas. Então, não coloquem somente o nome da atividade, pois este item será zerado, tudo bem? Por fim, então, nós temos o item de avaliação, que é aquela parte onde nós iremos avaliar a nossa aula e os nossos alunos, e o item referências, na qual vocês devem inserir informações bibliográficas de todos os materiais que vocês utilizaram. Aqui vocês podem inserir os livros das disciplinas que vocês já cursaram, que são ótimos livros para serem utilizados como base para a elaboração do plano de aula de vocês. Lembrando que todas as referências devem ser apresentadas nas normas da ABNT. E aqui então nós temos, a descrição do nosso item de avaliação. Os alunos então serão avaliados através da observação do professor e será avaliado a participação do aluno na primeira atividade, que será um grupo de discussão, depois nas partes práticas e finalmente na roda de discussão final sobre os aspectos gerais. E finalmente eu apresento as referências que foi utilizada como base para o nosso plano de aula. Alunos, então eu peço para que vocês realizem essa atividade antecipadamente, para que não tenha dúvidas, não seja realizada de uma maneira rápida, corrida, para que vocês consigam refletir como será este plano de aula, pois nós vemos a importância de um bom planejamento, de um bom plano de aula para nós professores. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato via Fale com o Mediador. Bons estudos!